Olá, você que me acompanha no meu canal no YouTube. Aqui quem fala é o professor Marcos Sabino, né? Então hoje, pessoal, eu estou voltando aí a divulgar os meus vídeos, né? Após um determinado período, muitas coisas aconteceram na minha vida e acabou que eu tinha dado um tempo, né? Mas graças a Deus estou voltando aí ao meu ritmo sinusal, vamos dizer assim, né? Na publicação de vídeos voltados para o ensino e aprendizagem de farmácia. Beleza? Para quem não sabe, né? Esse vídeo aqui tem relação com a publicação que saiu recentemente aí no dia 22 de junho de 2022, né? Pela Secretaria de Estado de Economia, que autorizou a realização de concurso público para o provimento de vagas para o cargo de especialista em saúde, né? Então vamos surgir aí, provavelmente vai surgir um concurso, não sei se esse ano, né? Mas o importante é que vai ter autorização, né? E entre os cargos do especialista em saúde tem o farmacêutico, né? E nada melhor do que estudar para concurso, né? Você precisa estudar previamente, meses antes do edital sair, né? E quando o edital sair, você simplesmente observa o que tem de diferente ou não daquilo que você estudou para você focar melhor, né? Então esse vídeo tem como objetivo responder à última prova da Secretaria de Saúde para o cargo de farmacêutico bioquímico, né? Então a banca que fez esse concurso foi o IADES, tá? E eu vou responder a parte específica deste concurso. Então não vou entrar em detalhes aqui sobre o que foi cobrado nas outras questões, tá? Esse material PDF está disponível no Google, no site da banca, ok? Belezinha? Então eu vou responder assim, ó. Vou responder as primeiras 5 questões, da 26 a 30, tá? Então eu vou divulgar essa resposta, né, comentada destas questões aí. Então vão ser 5 vídeos que vão responder as questões 26 a 50. Tá? Então cada vídeo aula destas terá 5 questões respondidas para não ficar aquele vídeo gigantesco com 2, 3 horas de resolução, né? Ninguém merece. Ok? Então é bom, até bom para mim, porque eu posso dar uma descansadinha, etc e tal, né? Beber uma água. E eu vou responder a prova no formato PDFzeira, né? Por quê? Porque a prova é mais ou menos assim, como vocês estão vendo, né? Não tem um slidezinho bonitinho, etc e tal. Então é uma maneira da gente viver o momento, né? de uma prova de concurso. Beleza? Então vamos ver aqui o que eu preciso fazer, né? Para habilitar algumas coisinhas. Achei. Então vamos lá. Então vou responder na cor preta mesmo, tá bom? Então vamos começar pela questão 26. Olha só que interessante, né? Suponha que o pai de um farmacêutico, responsável técnico de uma farmácia do Serviço Público de Saúde, faleceu em um acidente de carro, né? Por isso, o farmacêutico precisou se deslocar às pressas para outra cidade, deixando a farmácia em que trabalha sem o farmacêutico. Olha só que interessante, né? Que legalmente o substitua.
Aí ele fala o seguinte: segundo o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, resolução CFF 596 de 2014, e considerando a situação apresentada, assinale a alternativa correta, né? Então, meninos, o que o Código de Ética diz a respeito dessa situação, né? O farmacêutico está se ausentando, né? Da farmácia no qual ele trabalha, né? Ele é vinculado. Então vamos lá, letra A. O farmacêutico responsável técnico deve avisar por escrito ao Conselho Regional de Farmácia no dia seguinte à ausência, né? Ele tem que avisar sim, né, ao Conselho Regional de Farmácia, né? Mas não é no dia seguinte à sua ausência, tá? Então, como é que eu faço aqui para você? Porque é o que eu pensei, né? Então, eu vou... Basicamente, eu tenho aqui algumas anotações e comentários que eu vou falar para vocês do que diz as legislações, bem como outras fontes de evidências de acordo com as questões, tá? Então, de acordo com a Conselho Federal, com a resolução, ela diz o seguinte, né, no seu artigo 13, o farmacêutico ele deve comunicar, né, previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, tá, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua, beleza? E na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível, que requeira avaliação do Conselho Regional de Farmácia, a comunicação ela deve ser, olha só que interessante, formal, né, e documentada. E deverá ocorrer em 5 dias. 5 dias úteis, tá? Então ela tem que ocorrer 5 dias úteis após o ocorrido, tá? Após o fato. Então a letra A está errada, tá? Letra B. O farmacêutico responsável técnico deve comunicar formal e documentalmente o afastamento ao CRF, no prazo máximo de até 5 dias após sua ocorrência. Olha, que interessante, né? Então, ele reproduz o que diz a legislação, né? Então, nós temos como alternativa correta, então, o que? A letra B, né? Já achamos a resposta, ok? Mas vamos ver o que diz os outros itens, né? Sim, o farmacêutico responsável técnico deve nomear um procurador que deve realizar a comunicação ao CRF no prazo de 2 dias úteis. Não, né, gente? Não é isso que a legislação diz. Nada de procurador, esquece. 2 dias úteis também não. Letra D. Por se tratar de serviço público, não é necessário comunicar por escrito ao CRF afastamentos com duração de até 10 dias úteis? Claro que não, né, gente? Não é porque se trata de serviço público que você não tenha obrigações legais, tá? O farmacêutico responsável técnico deve comunicar o afastamento por telefone ao CRF no prazo de até 5 dias após sua ocorrência. Não é por telefone. Ok? Bem de boa, né? Então, dei uma lida aí, tá? No Código de Ética de Profissão Farmacêutica, que possivelmente pode cair na prova, tá? Só que se você for estudar, o que acontece? Aqui a gente está de acordo com a legislação de 2014. Hoje, tá? Existe a resolução, ó, vou até aqui anotar, aqui no cantinho, tá? A resolução número 724, tá? De 2022. Ela é o novo Código de Ética, o mais atualizado, tá? É tanto o Código quanto o Código de Processo Ético. E estabelece as infrações e regras de aplicações das sanções ético-disciplinares. Beleza? Então dê uma lidinha nisso aí. Vamos lá, questão 27. Considere que, em razão da ilegibilidade da receita,
O medicamento sujeito a controle especial foi manipulado na concentração de 15 miligramas do princípio ativo por cápsula, em vez de 15 microgramas por cápsula, para um tratamento com duração de 30 dias. Em decorrência das doses elevadas, o paciente começou a sofrer efeitos colaterais, foi internado e posteriormente foi a óbito por intoxicação. Nossa, que situação, hein? A manipulação ocorreu na ausência do farmacêutico. Eita, olha só que interessante isso aqui, ó. Por um técnico de farmácia. Olha que legal, hein, gente? Acerca desse assunto e considerando a Lei Federal 5.991 de 1973, o Decreto número 74.710 de 1974, que regulamenta, né, a Lei Federal, e a RDC Anvisa número 67 de 2007, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, essas legislações aí, elas são legislações clássicas, né? Vamos dizer assim, do nosso cenário, né, farmacêutico. Tá? São legislações muito importantes que é importante que saibamos, né, do que se trata. Tá? Então, a legislação 5.991 de 1973, quanto a esse decreto, né, ele dispõe sobre o controle sanitário de comércios de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Ok? E a RDC 67 de 2007 fala sobre as boas práticas, né, de manipulação em farmácias e drogarias. Tá? Então, inclusive eu tenho até videoaulas sobre essa RDC. Ok? E vamos ver as alternativas aqui que possam nos ajudar a ver o que fazer, né? O que essas legislações dizem a respeito desse caso, né? Olha só, uma das atribuições do farmacêutico é manipular a formulação de acordo com a prescrição ou permitir que ela seja feita por qualquer funcionário sem supervisão, sendo responsabilidade do farmacêutico definir os procedimentos que garantam a qualidade exigida do medicamento. Gente, está correto isso, né? Qualquer funcionário sem supervisão, você pode permitir, né? Então você não pode fazer isso aqui, tá? Isso aqui não pode, ó, permitir que ela seja feita por qualquer funcionário sem supervisão, tá? Isso aqui deixa o item errado, tá? Além disso, o que a legislação diz a respeito, né? Então, a legislação que fala sobre isso aqui é a RDC 67, tá? Ela diz o seguinte, ó, existe um campo chamado responsabilidades e atribuições do farmacêutico, né? Então, o farmacêutico é responsável pela supervisão, tá? Ele pode manipular, mas também pode supervisionar, tá? Então, ele é responsável pela supervisão da manipulação e pela aplicação das normas de boas práticas. Deve possuir conhecimentos científicos sobre as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento previstas nessas resoluções. Sendo as suas atribuições manipular a formulação, tá, de acordo com a prescrição e ou supervisioná-lo, tá, os procedimentos para que seja garantida a qualidade exigida. Ok? Então, isso aí... Essa letra A não tem nada a ver. Letra B. Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidades, o responsável técnico pelo estabelecimento deverá confirmar a viabilidade da manipulação em compêndios oficiais, né? Tipo a farmacopeia, né? Etc. e tal. Certo ou errado? Errado, né, gente? Você não vai confirmar a viabilidade da manipulação em compêndios oficiais. Isso aqui está errado. Tá? Então, a RDC 67 ela é bem clara quando esse tipo de situação ocorre. Tá? Então, quando a dose ou posologia dos produtos prescritos ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou interações potencialmente perigosas, o farmacêutico deve solicitar confirmação expressa do profissional prescritor. Tá? Na ausência ou negativa de confirmação, a farmácia não pode aviar ou dispensar o produto.
Ok? Beleza? Letra C. Na ausência de responsável técnico pela farmácia ou do respectivo substituto, é permitido o aviamento de fórmula que depende de manipulação na qual configura substância sob regime de controle sanitário especial. É permitido, né? Desde que haja procedimentos operacionais padrões estabelecidos pelo responsável técnico. Tá? Então não é permitido. Tá? Isso aqui está errado, não é permitido. Tá? Então a letra C está errado. E a legislação que fala sobre isso é tanto a Lei 5.991 quanto o decreto que a regulamenta. Tá? Então, na ausência do responsável técnico pela farmácia ou do seu substituto, será vedado, é isso que diz a lei, vedado. Tá? O aviamento de fórmula que dependa de manipulação não configure substância sob regime de controle sanitário especial. Tá? Letra D. Somente será aviada a receita que estiver escrita a tinta em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. Tá? Então, esse item está certo, tá, gente? Letra D. Então, a letra D é a alternativa correta. Ok? Isso aí está lá na Lei 5.991. Tá? Letra E. Vamos ver o que diz a letra E. A avaliação das prescrições quanto à concentração, a viabilidade e a compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, da dose e da via de administração, deve ser feita pelo manipulador antes do início da manipulação. Tem que ser, né, gente? Tem que ser feita, né? A avaliação, mas não é pelo manipulador. Tá? É pelo farmacêutico. Às vezes o profissional que está manipulando não é farmacêutico, pode ser um profissional técnico. Tá? Então tem que ficar ligado nesse quesito aí, tá? Nessas palavrinhas que podem confundir, né, a cabeça na hora da prova. Questão número 28. Olha só que legal, né? É outra legislação, né? Então aqui vejam que eles estão pegando no início das questões específicas, questões que envolvem o quê? Legislações. Né? Por enquanto nada de farmacologia, nada de farmacotécnica, nada de farmácia dita hospitalar. Né? A Lei Federal número 3.1820, de 1960, criou o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia. Né? Tais conselhos foram criados para garantir os princípios de ética e disciplina da classe farmacêutica. Com relação a essa lei, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. Né? O presidente, o vice-presidente, o secretário-geral e o tesoureiro do CFF são eleitos pelos próprios conselheiros federais, por voto direto e secreto, sendo necessária a maioria simples dos votos. Então, pessoal, para responder essa questão, se você não sabe sobre essa legislação aqui, você não lê, fica difícil responder. Tá? Então, a legislação diz o quê? O que está errado aqui? Quando ela fala que é sendo necessária a maioria simples dos votos. Tá? Na verdade, né, tem que ter a maioria absoluta. Tá? Então, lá no artigo 3, fala alguma coisa assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, artigo 3, né, o Conselho Federal será constituído de tantos membros quanto forem os conselhos regionais. A eleição para o Conselho Federal e para os conselhos regionais faz-se através do voto direto e secreto, por maioria simples, tá? Só que o que é exigido? O comparecimento da maioria absoluta, tá? Então, a maioria absoluta que é exigida, tá? Maioria absoluta dos inscritos, tá? Ok? Então, é uma pegadinha bem bacana aí, né?
Letra B. Uma atribuição do CFF é publicar semestralmente tanto o relatório dos respectivos trabalhos quanto a relação de todos os profissionais registrados. Tá? Então esse item também está errado, pessoal, porque não é semestralmente, tá? E sim anual. Ok? Isso aí está lá no artigo 6, são atribuições do Conselho Federal. Publicar o relatório anual dos seus trabalhos, tá? E periodicamente a relação de todos os profissionais registrados. Beleza? Letra C. Ao CFF cabe expedir resoluções que acompanhem a evolução da profissão, definindo ou modificando as atribuições ou competências dos profissionais de farmácia. Tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra C, tá, gente? Isso está lá no artigo 6, né? Uma das competências, né, atribuições do Conselho Federal é expedir resoluções definindo ou modificando atribuições ou competência dos profissionais de farmácia, conforme as necessidades futuras. Beleza? Então ele não usou exatamente as palavras da resolução, mas ele pegou partes dela, tá? E deu uma modificada. Letra D. Uma atribuição do CRF é definir as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional, né? Pessoal, cara, o que está errado aí, professor? Já que esse nosso gabarito é a letra C, o que está errado aqui? É definir. Então, o Conselho Regional, ele não define, ele sugere. Tá? Ele sugere ao CFF. Ele sugere ao Conselho Federal de Farmácia. Tá? Então, as atribuições dos conselhos regionais são as seguintes, né? Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional, né? Beleza? Então, esse item está errado também, né? E a letra E. O poder de punir disciplinarmente compete com exclusividade ao CFF, sendo as penalidades disciplinares possíveis a advertência ou censura, a multa, a suspensão e a eliminação. Então, para quem não sabe, né, isso aqui não é exclusividade do CFF. Né? Quem faz isso é o Conselho Regional de Farmácia. Tudo bem? Isso aí compete ao Conselho Regional. Ok? Vamos lá, questão 29. Deixa eu beber uma aguinha. O decreto número 878 de 1981, que regulamenta a Lei Federal número 3.820, né? Trata do exercício profissional farmacêutico, estabelecendo as respectivas atribuições, privativas ou não. Olha só que interessante, né? Está na moda esse termo, né? O que são atribuições? Quais são as atribuições que são somente do farmacêutico, né? Então tem esse decreto aí que regulamenta, né? Que fala sobre isso. Considerando as diferentes atribuições do profissional farmacêutico previstas nesse decreto, né? Assinala a alternativa correta. As empresas que atuam na produção de medicamentos controlados, produtos biológicos e vacinas devem ter como responsável técnico exclusivamente o profissional farmacêutico. Então essa questão ela brinca, mais ou menos assim, do que é uma atribuição ou não do farmacêutico, exclusiva ou afins, né? Ou seja, que pode ter outros profissionais também. Tá? Então, neste caso, tá? Isso aqui não é exclusivo do profissional farmacêutico. Tá? Então está errado. Ok? Lá no artigo 2 dessa lei fala assim, ó, são atribuições dos profissionais farmacêuticos as seguintes atividades afins, né? Então, respeitadas as modalidades profissionais, ainda que não privativas ou exclusivas. Tá? Então,
Órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que se preparam, fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, optoterápicos para uso humano e veterinário, tá? Bem como derivado de sangue. Então, esses produtos biológicos aqui, ó, né, vacinas, né, não se enquadra, ok? Daqui a pouco a gente fala mais a respeito aí de produção de medicamentos controlados, tá? B. O magistério superior das matérias privativas constantes do currículo próprio do curso de formação farmacêutica pode ser exercido por profissionais não farmacêuticos. Será, gente? Se é privativo constante do currículo próprio do curso, né? Não é privativo de farmacêutico? Pode ser. Então, é exercido por profissionais não farmacêuticos, né? Desde que estes tenham diploma de mestrado e doutorado em programa de pós-graduação específico da área em que irão atuar, né? Então, isso aqui também está errado, tá? O que está errado é esse trecho aqui, ó. Pode ser exercido? Não pode ser exercido, tá? Então, lá no artigo 1, né, no qual ele fala são atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos, no inciso 5º, ele fala o seguinte: o magistério superior das matérias privativas constantes do currículo próprio do curso de formação farmacêutica, tá? Obedecendo à legislação do ensino. Então, isso é uma atribuição privativa. Letra C. A responsabilidade técnica de laboratórios de controle de qualidade de produtos com ação terapêutica pode ser assumida por farmacêutico e químicos. Aí não, né, galera? Químicos não. Tá? Químicos não entram nessa parada aí. Tá? Então, ó, dentro das atribuições privativas, tá? No item B, ele fala assim, ó: órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e inspeção de qualidade, análise prévia, análise, controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnóstico capaz de determinar dependência física ou química. Ok? Beleza? Então, basicamente é isso aí. A responsabilidade técnica, né? Letra D. A responsabilidade técnica de laboratórios de produção de medicamentos destinados ao uso humano e veterinário é privativa de profissional farmacêutico. Galera, parece que sim, né? Você pensa assim, pô, indústria de medicamento, né? Produção de medicamento, laboratório ali, ó, responsabilidade técnica de laboratório não é, tá? Não é privativo, tá? Então, são atribuições dos profissionais farmacêuticos às seguintes atividades afins, respeitadas as modalidades profissionais, ainda que não privativas ou exclusivas: a direção, assessoramento, a responsabilidade técnica, o desempenho de funções especializadas exercidas em estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário, né? Isso na letra C. Em D, estabelecimentos industriais em que se fabricam insumos farmacêuticos para uso humano veterinário e insumos para produtos dietéticos e cosméticos com indicação terapêutica. Então, isso aí também não é privativo, tá? Não é privativo. Então, só nos restou a letra E, né? Então, a manipulação de medicamentos magistrais e farmacopeicos, tanto no serviço público quanto no privado, deve ser de responsabilidade técnica exclusiva do profissional farmacêutico. Então, é a letra E, né, que nós temos como resposta. Então, desempenho, então está lá na legislação, tá? Então, desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas, quanto ao serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada, tá? Então, isso é a atribuição privativa dos profissionais farmacêuticos, ok? Então, está lá no artigo 1. Artigo 1, tá? No inciso 1. Belezinha? Fechamos? Não, ainda falta uma, né? Olha só, RDC 344, né? Questão número 30, RDC 4344.
vamos lá. Quanto à portaria, RDC não, portaria, né? Quanto à portaria SVS-MS número 3344 de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre as substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a alternativa correta. Então vamos ver o que ele diz aqui. Letra A. A notificação de receita A será válida por 30 dias a contar da data de sua emissão em todo o território nacional. Entretanto, para a aquisição do medicamento fora do estado onde foi prescrita, é necessário que seja acompanhada da receita médica com justificativa de uso. E aí, pessoal, certo ou errado? Né? Essa é a alternativa. Então, o gabarito da referida questão é a letra A, tá? E é isso mesmo que diz a legislação. É o artigo 41, tá, da legislação, tá? Que ele fala um pouco assim sobre o seguinte, ó. A notificação de receita A será válida por 30 dias, a contar da data de sua emissão, em todo o território nacional, sendo necessária que seja acompanhada da receita médica com justificativa do uso, quando para aquisição em outra unidade federativa, ok? Então, basicamente, ele meio que fez um Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? Então, é o artigo número 41. Beleza? Tá? Então, pessoal, aqui eu não vou ficar dando aulinha sobre a RDC 344, do que ela se trata, dos tipos de receituários, etc e tal, não. Aqui é jogo rápido. Letra B. A notificação de receita deve ser exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, médicos ou veterinários, oficiais ou particulares, devendo estar corretamente preenchida e carimbada pelo profissional prescritor. Sabendo o que é a letra A, então vamos aqui ver só o que está errado aqui, tá? Então ela não deve ser exigida. Então isso aqui está errado. Não deve ser exigida. Não deve ser exigida, tá? Então isso aí está lá no inciso 6, ó. A notificação de receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, médico-veterinário, oficiais ou particulares. Porém, a dispensação, né, se fará mediante receita ou outro documento equivalente, tá? Prescrição diária de medicamento, subscrito em papel privativo do próprio estabelecimento. Belezinha? Tá? Então isso aí está lá na portaria 344. Letra C. São proibidos prescrição e aviamento de fórmulas contendo associação medicamentosa das substâncias anorexígenas, constantes das listas desse regulamento técnico e de suas atualizações, quando os associados entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais relaxantes, bem como quaisquer outras substâncias com ação medicamentosa, exceto no caso de medicamentos manipulados, contendo justificativo de uso. Né? Nossa, que texto gigante, né, gente? Mas o que está errado aqui é esse aqui, ó. Exceto no caso de medicamentos manipulados. Então não tem isso aí, não. A legislação não abre esta exceção para os manipulados. Tudo bem? Então, pessoal, vamos agora para a letra D. Não são permitidas a prescrição e a manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos contendo planta da lista E. Plantas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas, né? Aí ele diz o seguinte, ó, exceto, presta atenção, para medicamentos registrados na Anvisa que contenham sua composição a planta cannabis, SP, suas partes ou substâncias obtidas a partir dela, incluindo o THC, né, o tetrahidrocannabinol, quando para uso restrito a um ambiente hospitalar. Pessoal, sabendo que esse item está errado, o que diz a legislação? Né? Quando ele abre essa exceção aí, será que é isso mesmo? Né?
Então, o artigo 61 diz o seguinte, ó, as plantas constantes da lista E, plantas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas, e também, ó, as substâncias da lista F, substâncias de uso proscrito no Brasil, né? Deste regulamento técnico e de suas atualizações não poderão ser objeto de prescrição e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos, tá? Então é isso, essa seção aqui, ó, tá errado, tá? Então tá lá no artigo 61, tá? Da portaria. Por último, as farmácias de unidades hospitalares devem enviar o balanço de medicamentos psicoativos e de outros sujeitos a controle especial, BMPO, né? Então essa é a sigla aí para balanço de medicamentos psicoativos e de outros sujeitos a controle especial. Com a movimentação do estoque das substâncias constantes da lista A1 e A2, entorpecentes, A3 e B2, psicotrópicas e C4, antirretrovirais, em 3 vias, trimestralmente até o dia 15 dos meses de abril, junho, julho e janeiro. O balanço anual deverá ser entregue até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. Então, pessoal, existe, né, dentro dessa legislação a BSPO e o BMPO, tá? Então, a BSPO, ela é o balanço de substâncias psicoativas e outras substâncias sujeitas a controle especial. E a BMPO é isso que ele disse, né? Balanço de medicamentos psicoativos e de outros sujeitos a controle especial, tá? No caso aqui, né, o que está errado aqui é o seguinte, ó, lembrei aqui, ó, devem enviar, né? Elas não devem enviar. Tá? As farmácias de unidades hospitalares, elas ficam dispensadas, tá? Dessa obrigatoriedade aí, tudo bem? Ok? Então as farmácias de unidades hospitalares, clínicas, médicas e veterinárias, né, ficam dispensadas da apresentação do balanço de medicamentos psicoativos e de outros sujeitos a controle especial, tá bom? Então isso aqui tá errado. Tem outras coisas erradas também, tá? Como essa aqui, ó, 3 vias, né? São 2 vias, tá bom? Beleza? Gostaram? Bem simplesinho, né? Nada de ficar enchendo de vários conceitos, o que é, para que serve, etc e tal, tá? No próximo vídeo eu vou dar continuidade a partir da questão de número 31, né? Ok? Beleza? Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ajude a crescer, né? É um projeto que eu tenho desde na época que eu era graduando em farmácia, né? Divulgar conhecimento, ciência, né? E hoje a gente tem aí o YouTube, né? Que é uma forma muito bacana da gente poder interagir com outras pessoas, né? Então façam os comentários, sugestões, tá? Ok? Beleza? Muito obrigado, tá? Compartilha aí o vídeo, me siga aí nas redes sociais, pessoal aí do LinkedIn, do Instagram também. Estamos juntos. Valeu!